Bom, pessoal, agora nós vamos observar como é que ocorre a replicação do DNA. Lembra lá da fase de intérfase, na fase S, em que o DNA ele vai se duplicar. Prestando atenção, pessoal, replicação é diferente de transcrição. Por mais que a fita se abra, vocês vejam complementando aí, mas é diferente de transcrição. E nós vamos observar o seguinte, pessoal. Existe a dupla fita de DNA aqui. Lembrem que ela é uma espiral. Várias enzimas vão participar desse processo aqui. Nós só vamos ver as principais aqui, a helicase e a DNA polimerase. A helicase, pessoal, é uma enzima que ela vai começar a desenrolar a dupla fita de DNA aqui. Então, ela vai abrindo aqui, quebrando essas ligações, vai desenrolando, igual vocês observem aqui, ó, a helicase abre aqui como se fosse um zíper e vai abrindo a fita de DNA. A seguir, pessoal, vai ser adicionado bases nitrogenadas aqui, que estão ligadas ao desoxirribose e ao grupo fosfato, que é o nucleotídeo. Lembra lá do nucleotídeo? Então, o DNA polimerase, não confunda DNA polimerase com RNA polimerase, a gente viu lá em transcrição. DNA polimerase é uma enzima que ela vai adicionando nucleotídeos aqui. E lembrem, pessoal, aqui está formando uma nova fita de DNA, não é uma fita de RNA. Então, não existe uracila. Na fita de DNA não existe uracila. Ligado à adenina vai se ligar uma timina. Sempre vai se ligar uma timina. A citosina vai ser adicionado o nucleotídeo guanina e assim sucessivamente. Então a DNA polimerase vem adicionando as bases nitrogenadas que estão ligadas formando o nucleotídeo. Vai adicionando os nucleotídeos aqui. Eu coloquei aqui, pessoal, essa palavra primer. Por quê? Em uma das fitas vai adicionando nucleotídeo por nucleotídeo, a DNA polimerase vai organizando isso aqui. Do outro lado, o sentido de adicionar essas bases nitrogenadas, esses nucleotídeos, é o contrário. Então, à medida que adiciona daqui para cá, nessa outra ela vai adicionando daqui para cá, e vai sendo adicionada estruturas chamadas de primers. Eu vou fazer um vídeo depois para explicar como é esse processo de primer aqui. Mas para simplificar um pouquinho, vamos observar como se estivesse sendo produzido somente adicionando nucleotídeo por nucleotídeo. Não vamos nos preocupar com isso agora. Mas entendam que em uma fita é de um jeito, do outro lado é um pouquinho diferente. Mas vai sendo adicionado também nucleotídeos. Aqui, pessoal, a helicase, ela continua abrindo aqui essa sequência de DNA e a DNA polimerase continua adicionando os nucleotídeos. Aqui, vocês observem que está sendo adicionado. Eu coloquei que é um pouquinho diferente, mas vai ter a DNA polimerase que vai organizando tudo aqui para que também seja preenchido toda a sequência aqui, ó. Timina com adenina, guanina com citosina, tirando uma cópia aqui do outro lado também. Então, do outro lado, pessoal, por mais que seja um pouquinho diferente, que seja com primers, vai também ser complementado com os nucleotídeos desse lado aqui. Aqui já está ocorrendo a replicação. O DNA já está se dividindo em dois e está sendo adicionado aqui as bases nitrogenadas, nucleotídeos. Bom, pessoal, como eu falei, continua, abriu completamente aqui a fita DNA, aquela helicase, e as bases nitrogenadas ligadas, formando o nucleotídeo, foram adicionadas tanto de um lado quanto do outro. Aqui era por primes, mas adicionado também. Vocês veem que complementa aqui de um lado e complementa aqui do outro também. Forma agora duas fitas de DNA. Pessoal, presta bastante atenção. Essas fitas de DNA, elas são ditas semiconservativas. Por quê? Porque lembra que essa fita desse lado aqui já existia. Ela só foi complementada por essa outra. Essa fita desse lado aqui também. Eu até coloquei em vermelho aqui, por questões didáticas, para diferenciar. Então, conservou uma fita que já existia e foi adicionada uma nova. Então, todos esses nucleotídeos aqui são novos, esses em azul, e os em vermelho são antigos. Então, semi-conservativa, conservou pela metade. Formou duas fitas de DNA. Então, era uma única molécula de DNA, duplicou e deu origem a duas. Presta bastante atenção também, pessoal, por quê? Essas fitas de DNA, eu simplifiquei elas aqui, ó. Então, essa daqui seria essa, e essa daqui seria essa desse lado. Elas ficam ligadas por proteínas chamadas de coenzimas. E aqui no centro, nós vamos estudar isso aqui daqui a pouquinho, é chamado de centrosomo, então, onde essas cromátides vão ficar juntas. Elas são chamadas de cromátides irmãs. Pessoal, prestem bastante atenção. Não confundam cromátides irmãs com cromossomos homólogos que nós vamos ver a seguir. Cromátides irmãs são exatamente iguais, têm a mesma origem. Digamos que essa fita de DNA lá do começo fosse um DNA do pai. Se dividiu, continua sendo de origem paterna. Cromátides irmãs têm a mesma origem. Apenas um DNA que duplicou. Isso aqui lá na fase S da intérfase. Bem, pessoal, o cromossomo ou DNA, como nós já falamos, ele vai se preparar para que ocorra a divisão celular.
Aqui, nós já estamos observando uma fita de DNA simples. Ela só está enrolada sobre si mesma, aquela dupla fita, e ela vai começar a se condensar. O que é a condensação da fita de DNA? É somente o DNA que vai começar a se enrolar. Ele vai dar voltas ao redor de si mesmo, e essa condensação ela vai ocorrer como é que eu vou falar? Com auxílio de algumas proteínas. Essas proteínas, pessoal, ele começa a se enrolar ao redor de algumas proteínas. Essas proteínas são chamadas de estonas. Então, essas proteínas aqui são as estonas. Então, ao redor dessas estonas, o DNA começa a se enrolar. E essas estonas começam a se enrolar também ao redor de si mesmo. Quando elas estão enroladas dessa forma aqui, pessoal, é chamado de solenoide. Mas ainda não está condensado o suficiente. Condensa-se mais, então começa a se enrolar ainda mais ao redor de si mesmo, até formar o que nós chamamos de cromonema. Ainda não é suficiente para que ocorra a divisão celular, condensa-se mais, enrola-se mais do DNA ao redor de si mesmo e forma o que nós chamamos de cromossomo. Aqui, pessoal, essa parte aqui é a parte que nós conseguimos visualizar no microscópio óptico. Vocês veem que tem duas cromátides aqui. Por que nós sempre vamos visualizar as duas? Porque os cromossomos eles vão se condensar para que ocorra a divisão celular. Quando vai ter essa condensação, eles vão estar duplicados. Por mais que aqui eu tenha feito uma fita simples, a gente acabou de observar que o cromossomo, o DNA, ele vai se duplicar, vai formar duas cromátides irmãs, como estão aqui. Então a gente vai conseguir tornar ele visível quando ele estiver dessa forma. A gente sempre vai ver as duas cromátides. Se não fosse assim, se eles condensassem somente com uma fita, nós iríamos ver apenas uma dessas aqui, apenas uma cromátide, apenas um cromossomo. Mas como nós sabemos que na divisão está duplicado, a gente sempre vai visualizar ele dessa forma. Bom, pessoal, continuando aqui observando a estrutura do DNA, nós temos uma longa fita de DNA no nosso organismo. Então, cada célula do nosso organismo tem 46 dessas fitas aqui, e eles vão ser divididos nessas partes, pessoal. Existe a ponta aqui da molécula do DNA, que é chamada telômero. Telômero não possui nenhum gene. Existe aqui do outro lado, na outra ponta, outro telômero. Então, em cada ponto do DNA vai ter os telômeros. Esses telômeros, eu vou fazer um vídeo aula falando um pouquinho sobre ele, curiosidades sobre ele. Existe o pedaço de DNA, pessoal, que vai codificar alguma informação, que vai produzir aquele RNA mensageiro para se levar essa informação, é a produção da proteína. Esse DNA que tem a informação, o pedaço de DNA que tem a informação, é chamado de gene. Existem centenas, dezenas de milhares de genes no nosso organismo. Nós temos cerca de 30 mil genes. Então, dentro dos 46 cromossomos, nós temos cerca de 30 mil desses pedacinhos de DNA espalhados naqueles 46. Existem pedaços de DNA, pessoal, que não codificam nenhum gene, que não codificam nenhuma informação. Esse DNA é chamado DNA lixo. Então, os pedaços do DNA são seguidos dessa forma aqui. De novo, pessoal, voltando àquela informação em que esse DNA ele vai se condensar e vai formar o cromossomo. O cromossomo nada mais é do que o DNA condensado, enrolado. Se nós pudéssemos condensar somente uma cromátide, somente um cromossomo ali, nós veríamos ele dessa forma. Mas como eu disse, a gente sempre vai ver o cromossomo condensado quando a célula estiver se preparando para sofrer a duplicação, a gente vai visualizar dessa forma. Somente no momento que eles se separam que a gente vai visualizar eles assim. Aqui, pessoal, esse cromossomo está enrolado. Essa região central é chamada de centrômero, onde as duas cromátides vão estar ligadas. Aqui em cima, como eu falei, a pontinha do cromossomo é chamada de telômero. E essas duas cromátides aqui, que sofreram a duplicação, são chamadas de cromátides irmãs. A classificação, pessoal, dos cromossomos vai depender da posição do centrômero. Quando o centrômero está na metade, ele é chamado de metacêntrico. Meta vem de metade. Quando o centrômero está um pouco acima da metade, vocês observem que uma parte é um pouco menor e outra parte é um pouco maior. É chamada de submetacêntrico. Quando é bem acima da metade, é chamado de acrocêntrico. E quando essa parte aqui, pessoal, quando o centrômero está localizado muito próximo aqui, ou no telômero, é chamado de telocêntrico. Vocês observam que esse pedacinho aqui é chamado de braço, pessoal. Existem aqui os dois braços do metacêntrico, são iguais. Mas submetacêntrico é um braço curto e um braço longo. Aqui um braço curto e um braço longo. Aqui os dois braços são iguais. Esses braços, pessoal, vai servir para orientar na posição, na localização de um determinado gene.
digamos, o gene para a cor da pele, lógico, para determinar a cor da pele não envolve só um gene, mas, digamos, só um exemplo aqui. Cor da pele se localiza no braço longo do cromossomo 12. Só um exemplo, não sei se é onde se localiza esse gene que tem essas características. Mas, braço longo do cromossomo 12. Então, digamos que esse aqui fosse o cromossomo 12, estaria nessa posição aqui, pessoal. Bom, encerrando essa parte de tipos de cromossomos, vamos para a próxima etapa, que vai ser estudar os cromossomos homólogos e as divisões celulares.